O mundo não está preparado para tais revelações. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase mundo afora, onde muitas pessoas poderosas dizem que guardam segredos visando a proteção de nós, terráqueos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Descobertas mantidas em segredo para proteger a Terra. Experimento grotesco com crianças. Alguns especialistas acreditam que as crianças constroem um conjunto básico de regras sobre a linguagem que aprendem ouvindo das pessoas ao seu redor, escolhendo palavras e as colocando em uma ordem que elas possam se fazer entender com eficiência, através da tentativa e do erro. Há também quem acredite que elas adquirem a capacidade de falar por interação com seus pais, outros adultos e principalmente com outras crianças. Ou seja, de qualquer uma das formas, as crianças aprendem com os demais. Mas o que a criança aprende a falar quando não tem ninguém com quem interagir? Em que plano fica a capacidade de comunicação, sobretudo com o fato de que o aprendizado de uma língua na vida adulta é muito mais dificultoso? Atualmente, a ciência explica todas as variáveis do que pode acontecer. Porém, no século XIII, quando essa mesma dúvida surgiu, na mente do Sacro Imperador Romano Frederico II, não havia nem sombra de respostas. E foi assim que ele criou um experimento execrável em sua insaciável jornada por resultados. Considerado a maravilha do mundo, Frederico II era uma das maiores personalidades da Alta Idade Média, membro da família guerreira alemã que controlava grande parte da Alemanha moderna e da Itália. Ele era neto de Frederic Barbarossa, que buscou estabelecer a predominância germânica na Europa, inspirando centenas de anos mais tarde a operação fracassada de Adolf Hitler. Frederico fundou uma universidade em seu nome, provou conhecimento para a comunidade por meio de livros. Foi um governante tolerante, protetor das minorias judaicas e muçulmanas também, mas tudo isso apenas na Cilícia. Fora, ele foi excomungado pelo Papa, perseguido, desprezado e taxado como cruel e luxurioso. Isso tudo devido à sua inclinação inegável para a ciência, fruto de um desejo indomável por conhecimento. Contudo, conforme um livro intitulado As 12 Calamidades do Imperador Frederico II, escrito pelo frade chamado Salim Bene, essa curiosidade toda possuía um tom sádico. Em seus experimentos científicos, por exemplo, Frederico chegou a colocar um prisioneiro em um barril para vê-lo passar fome através de um olho mágico. Seu intuito era saber se a alma do homem deixaria o seu corpo de maneira visível durante a morte. Quando Frederico foi além e introduziu um experimento usando crianças, ele ultrapassou qualquer linha que ainda o identificava como humano perante a sociedade da época. Obcecado pela linguagem, falava fluente de idiomas que iam do latim ao árabe. O imperador inventou um experimento para constatar se as crianças falariam se fossem criadas sem ouvir nenhuma palavra. Ele sequestrou recém-nascidos e ordenou que as enfermeiras o criassem no silêncio. Frederico esperava que a língua falada fosse recriada no Jardim do Éden quando as crianças pronunciassem uma palavra, mesmo sem jamais ter ouvido nada parecido. Após observar as suas cobaias dia e noite, o resultado foi que todas morreram mudas, apenas chorando em suas celas. Apesar do teor grave do experimento, é incerto dizer se Salim Bene inventou tudo isso, ou se de fato, Frederico II cometeu todos esses tipos de crimes. Verdade ou não, o imperador carregou um traço perturbador de megalomania, encorajando as pessoas a chamá-lo de Jesus Cristo ao entrar em Jerusalém durante a Sexta Cruzada, Área 51. Localizado no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, está uma das mais conhecidas bases secretas do mundo, a Área 51. Mas ainda que seja famosa, não deixa de ser secreta como o próprio nome diz. Por anos, a Área 51 foi um dos maiores segredos do governo dos Estados Unidos, até que foi oficialmente reconhecida pela CIA em 2013 e teve a sua localização revelada. Na ocasião, documentos liberados revelaram que a base foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial como local de treinamento e base para pilotos norte-americanos. A instalação militar secreta fica ao norte da cidade de Las Vegas, em Nevada. O nome da base surgiu pela primeira vez na década de 50, em mapas de investigadores que tentavam estudar a região.
Nos mapas, a área que recebeu o nome 51 era a mesma do Groom Lake, região onde se apontou a localização da base pela primeira vez. Os grandes segredos em torno das funções da Área 51 provocaram uma série de questionamentos e teorias da conspiração sobre a base ao longo dos anos, as mais famosas delas envolvendo a conexão local com pesquisas envolvendo aliens e OVNIs. Muitos acreditam que a instalação foi fundada pela CIA para esconder objetos encontrados após o caso de Roosevelt. Em 1947, um acidente com um objeto da Força Aérea dos Estados Unidos provocou boatos de que uma nave alienígena teria caído em Roosevelt, no Novo México. Por conta do acidente, o governo dos Estados Unidos teriam recuperado os destroços e os encaminhado a um lugar remoto, no meio do deserto. A partir daí, estava criada a Área 51 para examinação e estudo sobre vida e corpos extraterrestres. Outras teorias vão ainda mais longe, apontando que a base teria níveis subterrâneos e dezenas de túneis conectando a Área 51 a outras instalações secretas. Por ali seria possível encontrar tecnologia alienígena de diferentes tipos e até mesmo espécies vivas. As histórias nunca puderam ser confirmadas e o governo norte-americano se recusa a revelar detalhes sobre as operações realizadas no local. Por enquanto, é impossível saber, ainda mais com tanta segurança ao redor da base, que é muito mais vigiada do que outras instalações militares de extrema importância no país. Matéria escura. Talvez você já tenha lido algo sobre uma tal matéria escura do universo e se frustrou por não saber do que se trata. Não se preocupe, os astrônomos também não sabem. A ciência pode inferir que o material existe, sendo possível até mesmo dizer quanto ele existe. Mas as certezas não vão muito além. Poderíamos resumir a ópera dizendo apenas não sabemos ao certo. Quando o telescópio espacial Hubble, no final da década de 1990, trouxe uma infinidade de novas observações incríveis de objetos distantes e, portanto, antigos, os astrônomos descobriram algo surpreendente. O universo em épocas remotas se expandia mais lentamente do que a expansão que é observada hoje. Isso foi muito difícil de explicar, porque até então os cientistas estavam em parte certos de que a taxa de expansão do universo diminuiria por causa da gravidade das grandes estruturas como as galáxias. Então, os teóricos chegaram a 3 tipos de explicação, e uma delas trouxe de volta à mesa uma versão há muito descartada da teoria da gravidade de Einstein, que fala a respeito de algo chamado constante cosmológica. Albert Einstein foi a primeira pessoa a perceber que o espaço vazio não é um grande nada, com alguns objetos aqui e ali. O espaço tem propriedades, e a primeira dela a ser descoberta por Einstein é a possibilidade de que mais espaço passe a existir. Enfim, a segunda versão da teoria da gravidade, o físico alemão prevê que o espaço vazio pode possuir a sua própria energia. Como essa energia é uma propriedade do próprio espaço, ela não é diludida com a expansão do universo. E se a expansão segue cada vez mais rápida, talvez Einstein estivesse certo sobre todas essas ideias, o que leva a algumas conclusões ainda mais interessantes. Por exemplo, a de que mais dessa energia estranha surge à medida que o espaço se expande e aumenta. Como resultado, essa forma de energia faria com que o universo se expandisse cada vez mais rápido. Essa energia é conhecida hoje como energia escura, e ela é importante para entender um pouco a matéria escura. Acontece que, com novas observações e muitos cálculos, os cientistas finalmente chegaram ao número correspondente à energia escura existente no universo, baseado no que se sabe sobre a expansão do universo. A conclusão é de que cerca de 68% do universo é feito de energia escura, enquanto a matéria que conhecemos corresponde a apenas 5% do universo. Tudo o que vemos de galáxias e planetas, incluindo eu e você, é apenas 5% de todo o cosmos. O resto são coisas que não podemos ver, então chamamos de escuro. Você percebeu que a conta não fecha? 68% de energia escura e 5% de matéria normal? Pois bem, o restante que falta para completar 100% do universo só pode ser explicado pelo que chamamos de matéria escura. Assim, essa matéria invisível representa cerca de 27% do universo. Mas do que é feita essa matéria? É difícil dizer, pois se não podemos ver, significa que ela é feita de algum tipo de partícula que ainda não conhecemos. Charlie Chaplin. O nome mais famoso e amado do cinema mudo.
Responsável por revolucionar a atuação e o gênero comédia, Chaplin tinha um lado perturbador que ia muito além de qualquer erro ou comportamento humano. Chaplin era um pervertido e predador sexual. Nos bastidores da indústria, ele perseguiu jovens tão absurdamente novas a ponto de o governo dos Estados Unidos deportá-lo pelo escândalo de seus atos. Se hoje é conhecido o termo teste do sofá, é porque o ator inglês o originou ao fazer aspirantes a atrizes ficarem em poses tão sugestivas até que estivessem nuas diante dele, ou quase durante as audições, o que era o suficiente para que as atacasse. Mas não para por aí. Chaplin tinha uma espécie de fetiche bizarro por tortas, o que se tornou algo perfeito combinado com a misoginia que ele nutria. Após conseguir fazer que as atrizes se despissem durante audições, ele as colocava nuas contra uma parede e jogava torta nelas por puro prazer e se excitava sexualmente com isso. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!